E agora, para a última apresentação, e pode sentar aqui, para falar em nome da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu convido o eminente professor adjunto de Direito Constitucional, Daniel Sarmento. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor Odin Ferreira, representante do Ministério Público Federal, senhoras e senhores, eu falo em nome da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, que é uma instituição que foi criada para atuar com litígio estratégico de direitos humanos, e é exatamente isso que a gente tem na ADI 4439. Afinal de contas, existem praticamente 30 milhões de crianças, em geral, crianças carentes, matriculadas no ensino fundamental de escolas públicas e submetidas hoje a práticas de ensino religioso que são discriminatórias, que são excludentes, que perpetuam o status quo de intolerância e de assimetria. Eu fui autor da representação que, acolhida pela doutora Débora Duprá, gerou o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade 4439, em que se postula, em essência, uma interpretação conforme a Constituição do artigo 11 da concordata celebrada entre o governo brasileiro e o Vaticano e o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para que se assente que a única exegese possível desses preceitos é aquela que consagra o ensino não confessional de religião. Por que isso? Pois bem, o princípio da laicidade do Estado, consagrado no artigo 19, inciso 1, serve, acima de tudo, a dois valores muito importantes: a igualdade e a liberdade de religião. Dois valores que estão profunda e diretamente implicados no tema do ensino religioso na escola pública. Eu começo falando da liberdade religiosa. Os seres humanos, por serem humanos, naturalmente se preocupam com a visão que os seus pares têm de si. Naturalmente, preferem ser valorizados pelos integrantes dos grupos a que pertencem. E isso é ainda mais intenso com crianças e adolescentes, seres humanos em formação. Nesse cenário, a mera facultatividade do ensino religioso em escola pública está muito longe de assegurar a liberdade para crianças e adolescentes. Quando o ensino é ministrado em bases confessionais ou interconfessionais, crianças e adolescentes são necessariamente expostos a visões dogmáticas, a catequeses ou a defesa de posições comuns a diversas religiões que, no caso brasileiro, irremediavelmente acabam convergindo para o credo cristão. Portanto, a mera possibilidade de que a criança e o adolescente se ausentem, não participem da aula, não basta, não é suficiente em razão das enormes pressões psicológicas e sociais que recaem sobre essas crianças. Mais ainda, no cenário brasileiro atual, em que, e a gente não pode interpretar o direito ignorando a realidade, a gente não está no plano da especulação filosófica, mas resolvendo problemas concretos, e nós sabemos que, em muitas escolas, simplesmente não há nenhuma atividade alternativa. Na maior parte delas, as crianças que, porventura, tiverem esse ato quase que de heroísmo, de afirmarem que não desejam assistir a aula de religião, além de serem expostas à visão, numa sociedade cada vez mais excludente e discriminatória, de que são não só anormais, mas talvez malévolas, talvez demoníacas, ainda ficarão, como disse o professor Virgílio hoje, de papo para o ar. Não é só a liberdade de religião que está em causa. Além da liberdade de religião, fundamental também
é a igualdade. Quando o Estado endossa uma determinada crença religiosa, ele passa claramente uma mensagem de que os não aderentes não são merecedores do mesmo respeito e da mesma consideração. E essa é uma mensagem especialmente dura, especialmente estigmatizante, quando nós tratamos de crianças, quando nós tratamos de adolescentes. Mas mais do que isso, o modelo de ensino religioso hoje praticado tem levado a que o Estado se omita, lave as suas mãos em relação ao currículo ministrado no âmbito do ensino religioso, em relação ao material didático apresentado para esses alunos e custeado pelo Estado. Pois bem, esse currículo, esse material didático tem sido hoje uma fonte de discriminação. Livros que apresentam as famílias como anúncios de margarina dos anos 70. Maridos e mulheres brancos, o homem provavelmente de gravata, a mulher eventualmente de avental, as crianças dóceis e sorridentes. Crianças que não pertençam àquele tipo de família, que tenham alguma identidade religiosa, porventura minoritária, estigmatizada, que tenham uma orientação sexual divergente do mainstream, e orientação sexual, sim, que não se trata de uma escolha, e ela se manifesta desde o início da vida, essas são estigmatizadas e carregarão consigo as marcas, as cicatrizes desse processo educacional profundamente excludente. A escola pública, que deveria ser por excelência o espaço de afirmação da igualdade, como que, por um passe de mágica, se converte num mecanismo de afirmação de um status quo opressivo que produz mais discriminação e gera mais intolerância. É importante também, ministro, destacar que ninguém pretende reescrever a Constituição na via de uma ação direta de inconstitucionalidade. Devo eu confessar que, no meu credo constitucionalista, se me permite a brincadeira, acredito que preceitos constitucionais devem ser seguidos, ainda quando eventualmente se prefira que eles não existissem. Mas, nesse caso, o artigo 210, parágrafo 1º, muito embora gere alguma perplexidade, talvez possa ser sujeito a uma interpretação que nos possibilite fazer de um limão azedo uma limonada. E tento me explicar. A Constituição de 88 partiu da perspectiva da educação não como um processo de qualificação profissional apenas, ou não como um locus de reprodução do status quo, mas como um campo voltado para o empoderamento do educando, para formar pessoas capazes de exercitarem a sua autonomia pública e também a sua autonomia privada, a fazerem as suas escolhas fundamentais de vida, dentre as quais a escolha religiosa. Para as pessoas que têm fé, a escolha religiosa é talvez uma das mais importantes que podem fazer em sua vida. Pois bem, hoje, no âmbito da filosofia, no âmbito do direito, não se acredita mais na ideia de que a liberdade se resuma à ausência de constrangimento externo à ação do agente. Cada vez mais fala-se na liberdade como a possibilidade real e concreta de fazer escolhas e de viver de acordo com essas escolhas. Todo debate contemporâneo em torno, por exemplo, do mínimo existencial, deriva desse reconhecimento. Vossa Excelência, ministro Barroso, encantou o país na semana passada, quando, ao tratar da liberação das biografias, assentou a ligação visceral, a ligação profunda entre democracia
e liberdade de expressão. Da onde derivaria essa ligação? Acima de tudo, do fato de que a liberdade de expressão viabiliza que cada pessoa possa fazer de maneira mais informada as suas escolhas políticas. Propicia a cada um a possibilidade de tomar contato com as ideias dos outros, de tomar contatos com informações. Vossa Excelência assentou muito bem que liberdade pressupõe informação. Pois bem, a identidade religiosa, com muita frequência, é uma identidade adscritiva e não o resultado de uma escolha. Com grande frequência, crianças e adolescentes tomam, ao longo da sua vida, contato apenas com a religião que aprenderam em casa, com a religião dos seus pais, ou com a religião, enfim, daqueles do seu círculo mais próximo. Pois bem, o ensino não confessional pode propiciar a jovens, a adolescentes, sobretudo, o contato com outras compreensões religiosas e pode, com isso, viabilizar o exercício da liberdade religiosa de maneira muito mais plena, de maneira muito mais consciente. Não nego que há dificuldades na implementação dessa ideia, mas é a única que nos resta, porque não está no âmbito das nossas possibilidades afastar o ensino religioso na escola pública. No âmbito das nossas possibilidades interpretativas, há uma exegese pela qual aquele ensino pode se converter num instrumento, paradoxalmente, de fortalecimento da liberdade religiosa, viabilizando uma escolha mais consciente, tratando a identidade religiosa não como algo, enfim, que se herde dos pais, não como algo que se absorva por osmose, mas como resultado de uma escolha real de pessoas livres. Eu dedico alguns minutos finais para tratar de uma tese que não está posta na ação, mas que surgiu através de proposta de amicus curiae apresentada nessa ação direta de inconstitucionalidade. De que uma possível solução para o equacionamento entre ensino religioso e laicidade repousaria no não financiamento estatal desse ensino religioso. O ensino poderia ser confessional, mas cada confissão, cada credo, custearia esse ensino, por exemplo, fornecendo os seus professores. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, discute um outro caso que tem algumas similitudes com esse, que é o caso do financiamento das campanhas. 6 ministros dessa corte já afirmaram que a legislação atual, que rege o financiamento de campanhas, é inconstitucional, porque permite que o dinheiro se converta quase que automaticamente em poder político. Pois bem, do que resultaria o acolhimento da tese de que apenas o Estado dá o espaço e cada religião custeia, enfim, o seu ensino confessional? Apenas as religiões que têm recursos, apenas as religiões que têm dinheiro teriam essa possibilidade. Umbanda, candomblé, outras vertentes religiosas, pensamento dos ateus, dos agnósticos, esse ficaria de fora. Numa obra recente, o filósofo de Harvard, Michael Sandel, tratou daquilo que o dinheiro não pode comprar e deu alguns exemplos. O dinheiro não deveria poder comprar a possibilidade de se ir para uma cela melhor numa prisão. O dinheiro não deveria poder comprar um órgão ou a possibilidade de que uma gestante gestasse um filho. Pois bem, eu digo, o dinheiro não deve poder comprar espaço nas escolas públicas brasileiras. Essa é uma tese profundamente, desenganadamente desigualitária e não virá da pena do Supremo Tribunal Federal, guardião do direito das minorias, a consagração de uma tese dessa natureza. Eu encerro, ministro Barroso, dizendo o seguinte: o mais importante projeto que alenta a Constituição brasileira é da construção
de uma sociedade de pessoas livres e iguais, de uma sociedade que trate a cada um com o mesmo respeito e com a mesma consideração. É sobre essa lente, é sobre essa ótica que também o problema do ensino religioso deve ser pensado. Deve-se tratar as pessoas como na bela imagem de Ronald Dworkin, como pequenos diamantes nas areias do deserto cósmico. A única possibilidade de leitura da Constituição que se compatibiliza com o tratamento de todos, com o mesmo respeito e consideração no que concerne ao ensino religioso em escola pública, afastada a tese de não ministrar esse ensino, é o ensino interconfessional. Por isso, a Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ tem a convicção de que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, atuará como guardião dos direitos das minorias e dos princípios republicanos, acolhendo integralmente a ação direta de inconstitucionalidade 4439. Obrigado. Eu agradeço ao professor Daniel Sarmento, cujo brilho e eloquência eu conheço já há quase um quarto de século, quando ele foi meu aluno, e que expôs com grande competência o ponto de vista que sustenta. E aqui, meus caros amigos e caros participantes, senhoras e senhores, nós chegamos ao fim dessa longa e extremamente produtiva audiência pública. Quem esteve aqui desde o começo poderá ter testemunhado isso. Não foi uma manhã e uma tarde de entretenimento, mas foi uma manhã e uma tarde de grande enriquecimento intelectual para todos. E eu, pessoalmente, me sinto saindo daqui hoje muito mais capaz de equacionar as questões que estão tratadas nesse processo do que quando começamos essa audiência. Como disse ao começo, nós temos 3 valores constitucionais em questão aqui: a liberdade religiosa, o Estado laico e a previsão constitucional expressa de que deva haver ensino religioso nas escolas públicas. E aqui é preciso deixar isso bem claro, e foi assinalado pelo Dr. Carlos Roberto Schlesinger, nós estamos falando de escolas públicas. Portanto, não há nenhuma interferência com a possibilidade de as escolas privadas, sejam católicas, evangélicas, judaicas ou de qualquer natureza, ministrarem livremente ensino religioso confessional para quem se interessa. A discussão aqui, nesse nosso debate e nesta ação, é a de saber se na escola pública o ensino pode ser confessional, ou seja, ligado a uma religião específica, ou se deve ser necessariamente um ensino histórico e doutrinário, como postula o Ministério Público. E aqui, antes de encerrar, um comentário que me parece relevante. Houve, por muito tempo, talvez, a crença de que a modernidade iria empurrar a religião para a margem da história. E a verdade é que isso não aconteceu. O mundo, a sociedade pós-moderna, ainda conserva a religião como uma expressão cultural importante, e mais de 90% das pessoas em pesquisas reconhecem serem professantes de algum credo, ou pelo menos de acreditarem em uma divindade. Vai dizer, a maior parte das pessoas acredita numa dimensão transcendente na vida. Portanto, a nossa discussão aqui não é acerca da importância da religião no mundo contemporâneo, porque esta é inequívoca. Há um texto importante de um pensador alemão, Jürgen Habermas, em que ele discute exatamente isso. A
via uma crença de que a sociedade mais avançada, a sociedade pós-moderna, seria puramente secular. E isso não aconteceu, não é esse o estado da arte do pensamento contemporâneo. Eu não estou dizendo que acho bom ou que acho mal, estou apenas dizendo que esta é uma circunstância do mundo contemporâneo. Eu mesmo, quando tomei posse no Supremo Tribunal Federal, no dia da posse, publiquei um texto em que eu dizia: creio no bem, na justiça e na tolerância como valores filosóficos essenciais. Creio na educação, na igualdade, no trabalho e na livre iniciativa como valores políticos fundamentais, e no constitucionalismo democrático como forma institucional ideal. Esta é a minha fé racional. Se a nossa questão aqui em debate envolvesse um desses temas, eu não teria nenhuma dificuldade, provavelmente nós não teríamos sequer tido uma audiência pública. Nós aqui estamos lidando com o papel da religião e, portanto, com o papel de uma fé transcendente dentro do espaço público em uma sociedade aberta, democrática e multicultural. Daí as dificuldades de se determinarem exatamente os parâmetros dentro dos quais o Poder Judiciário pode e deve atuar na interpretação das normas constitucionais que cuidam dessa matéria. Eu, ao início da sessão e na parte da manhã, mas gostaria de, caminhando para o fim, repetir isso: a vida civilizada, ela aspira ao bem, ao justo e ao correto. E, portanto, acho que talvez essa seja a trilogia que nos congrega a todos aqui. Muitas pessoas buscam estes caminhos em princípios religiosos. Outras pessoas buscam na filosofia moral. Algumas pessoas combinam verdade revelada e ética nas suas crenças pessoais. E muitas pessoas professam um humanismo agnóstico ou um humanismo ateu. Esse é o mundo que nós vivemos, o fascinante mundo que nós vivemos, sem ideologias políticas abrangentes que possam ser impostas e sem religiões dominadoras que também possam se impor. De modo que eu penso que o segredo do mundo moderno e do constitucionalismo democrático é encontrar os mecanismos que permitam que cada pessoa viva a sua crença e que, ao vivê-la, tenha a capacidade de respeitar a crença do outro. Portanto, nós estamos aqui discutindo como fazermos a melhor convivência possível de pessoas que, felizmente, pensam o mundo de maneira diferente. Há uma frase feliz do Vinícius de Moraes em que ele dizia: a maior solidão é a do sujeito que se basta a si próprio. Portanto, nós estamos aqui lidando com a diversidade, com as pessoas diferentes e procurando um caminho do meio, que é feito de respeito ao próximo e é feito de tolerância, que é o que nós aprendemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no budismo, na filosofia de Aristóteles, na filosofia de Kant e de todas as pessoas que desejaram um mundo maior e melhor. A religião, para dar um toque bem-humorado antes de encerrar, como tudo na vida, pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Há, na minha convicção, religiosos admiráveis ao longo da história e religiosos que poderiam arder no inferno para os que acreditam em um. Eu gosto de lembrar que no início dos anos, nos anos 300 da Era Comum, ou da Era Cristã, como cada um
preferir, Constantino converteu-se ao cristianismo e deixou de adorar o Deus Sol. Mas mesmo depois da conversão, ele matou o filho mais velho, decapitou o cunhado e ferveu a mulher em água quente. Portanto, o simples professar de uma religião nominal e destituído dos valores subjacentes a ela não tem nenhuma significação. Nós hoje ouvimos, para meu proveito como juiz e deleite intelectual, representantes do pensamento católico, do pensamento protestante mais tradicional, do pensamento evangélico neopentecostal, ouvimos representantes do islamismo, do budismo, do humanismo ateu e, portanto, acho que tivemos aqui uma mostra de todos os pensamentos que há na sociedade brasileira, majoritários e minoritários. Eu disse no começo, e aqui com isso termino, que a democracia contemporânea ela tem 3 dimensões diferentes. Ela tem uma primeira dimensão, que é a dimensão representativa. Nós elegemos representantes e eles fazem as leis e procuram interpretar a vontade da maioria. Portanto, a democracia é feita de votos. Em segundo lugar, a democracia tem uma dimensão substantiva, uma dimensão que é voltada para a proteção dos direitos fundamentais e para o desejo de que todas as pessoas sejam livres e iguais. Portanto, a democracia tem uma dimensão de direitos. E, em terceiro e último lugar, a democracia contemporânea tem uma dimensão deliberativa, que é a dimensão marcada pelo debate público, pela troca de ideias, pela apresentação de argumentos, pela apresentação de razões. Portanto, a democracia contemporânea é feita de votos, de direitos e de razões. E, portanto, é o exato ponto de equilíbrio entre esses 3 grandes valores da democracia contemporânea que vão pautar o voto que eu pretendo elaborar e a decisão que o plenário do Supremo irá produzir. As religiões, todas elas, são um esforço, em alguma medida, de fornecer um código ético para a sociedade. E ética tem sido um ponto importante do debate público no Brasil contemporâneo. Sobretudo, a demanda por uma ética pública de maior qualidade. E, embora esta, de fato, seja uma demanda importante, eu gostaria de chamar a atenção, nesse momento em que nós falamos sobre religião, para uma outra dimensão da ética, que é a da ética privada. É preciso que nós aprimoremos a ética privada no Brasil e que as pessoas que muitas vezes estão de dedo em riste contra tudo que acontece na vida pública, portam-se, no entanto, na sua vida privada, seja furando a fila, seja ultrapassando pelo acostamento, seja operando com recibo ou sem recibo. Portanto, penso que nós precisamos, ao lado do debate sobre religião, e talvez como uma consequência do debate sobre a religiosidade, um renascimento ético na sociedade brasileira. E eu concluo aqui com uma passagem de um militante de uma religião que não foi citada aqui, que é o hinduísmo, que é uma passagem feliz de Gandhi, em que ele dizia: seja você a mudança que deseja para o mundo. Eu gostaria de agradecer a todos e a cada um, pessoalmente, a presença aqui, e peço que esperem um minutinho após eu declarar encerrada a sessão, para que eu possa cumprimentá-los e, pessoalmente, agradecer a imensa contribuição que deram a mim, pessoalmente, e à justiça brasileira. Está encerrada a sessão. Boa noite.